Fala meu povo, galera que acompanha o Tentáculo Tube, aqui é o Vinícius trazendo para vocês esse vídeo que é o início de um novo quadro, um quadro bem pedido para vocês, mas que nós guardamos para uma ocasião muito especial e essa ocasião chegou porque nós alcançamos a marca de 10 mil inscritos, vocês são fodas! Porque vocês nos ajudaram a chegar nessa marca muito importante para nós. Pode ser pequena para alguns, mas para a gente é gigante, pois nós crescemos de um canal muito pequeno para um canal um pouquinho maior. Nós ainda nos consideramos um canal pequeno, mas nós estamos crescendo cada vez mais graças a você que nos acompanha e que nos apoia a cada novo vídeo lançado. E como é uma ocasião especial, nada mais justo do que comemorar essa marca trazendo um novo e aguardadíssimo quadro, que é o quadro de sagas, o quadro de histórias completas das sagas dos quadrinhos ou de qualquer outra coisa que nós resolvemos trazer aqui. A princípio é de quadrinhos, e sim, vocês pediram a história de sagas como Crise nas Infinitas Terras, como Noite Mais Densa, como Guerra Civil, como Guerras Secretas, entre muitas outras, e nós traremos sim esses vídeos para o canal, no momento certo. Nós não iremos trazer isso numa ordem cronológica, mesmo porque é muito complicado achar a ordem cronológica para essas sagas aí da Marvel, DC, essas sagas aí que são enormes. Nós iremos trazer na nossa ordem, obviamente, quando para entender uma saga você precisa conhecer outra saga, por exemplo, para entender Crise Infinita, você precisa saber o que aconteceu na Crise nas Infinitas Terras, nós não vamos lançar uma saga sem ter lançado a outra antes, obviamente. Mas quando não for esse o caso, nós iremos trazer na ordem que nós quisermos, na ordem aleatória. Por isso, se você quiser pedir, pode pedir à vontade. Se essa saga for independente, nós iremos trazer numa boa, independente de qualquer outra saga. Obviamente, se for uma saga que depende de outra, nós iremos trazer a saga anterior primeiro. Beleza? Como é o caso desse vídeo aqui, você pode estar se perguntando porque, apesar do quadro ter a proposta de contar a história de uma saga, esse vídeo não vai bem contar a história de uma saga, e sim a história de um período dos quadrinhos da DC Comics. Por que isso? Na verdade, é porque a saga que a gente pretendia iniciar esse quadro era a Crise nas Infinitas Terras. Porém, para entender a Crise nas Infinitas Terras como um todo, você tem que pelo menos ter uma ideia de como era a DC Comics antes da Crise nas Infinitas Terras, ou seja, você tem que saber como era a DC Comics pré-crise. Então, resolvemos trazer aqui um vídeo especificando como era a DC Comics pré-crise, mesmo porque antes da Crise nas Infinitas Terras não houve nenhuma mega saga na DC Comics. A Crise nas Infinitas Terras foi a primeira mega saga da DC. Portanto, sem mais delongas, dê um like aí se você gostou da iniciativa, se você quiser ver mais, se você estava esperando que nós trouxéssemos esse quadro para você, e vamos falar aqui de como era a DC Comics na era pré-crise. Vamos lá! A DC pré-crise é o nome dado à época correspondente à Era de Ouro, Era de Prata e Era de Bronze dos quadrinhos da DC Comics, durando de 1938 até 1986, passando pelas mãos de diversos artistas e diversos roteiristas e chegando ao fim com a Crise nas Infinitas Terras. Esse seria o primeiro período das histórias da DC, marcada pela criação da maioria dos personagens mais icônicos da editora e também pela existência do primeiro multiverso, Atrás das Infinitas Terras. A princípio, as histórias da editora eram todas ambientadas nos anos 40, com aventuras de heróis criadas na Segunda Guerra Mundial. As primeiras histórias eram ambientadas por civis, pessoas normais em geral, até surgir o Superman, o herói alienígena vindo do planeta Krypton. Kal-El foi enviado para a Terra ainda bebê por seus pais Jor-El e Laura. Ele foi encontrado pelo casal John e Mary Kent, que o adotaram e lhe deram o nome Clark Kent. Clark cresceu e aprendeu sobre suas habilidades kryptonianas conforme foi crescendo. Após a morte de seus pais, ele mudou para Metrópolis, onde se tornou jornalista do Estrela Diária e adotou o nome heróico Superman, se tornando o primeiro super-herói do mundo. Pouco tempo depois, surgiria o Batman. Bruce Wayne perdeu seus pais, Thomas e Martha Wayne, durante um assalto feito pelo criminoso Joe Chill. Sob a tutela de seu tio, Philip Wayne, ele foi enviado para a Universidade de Hudson, onde se tornou um mestre nas áreas científicas. Inicialmente buscando ser um policial, ele desistiu dessa ideia por influência de sua namorada, Julie Madison, que não queria se relacionar com alguém que arriscava sua vida todas as noites. Buscando continuar sua empreitada contra o crime sem Julie saber, ele cria um uniforme simbolizando algo que os criminosos temeriam:
Quando um morcego passou por sua janela, ele teve a ideia de usar o morcego como imagem. Nasceu assim o Batman. Outros heróis surgiram logo depois. Alan Scott encontraria uma lanterna de energia mágica verde que o orientou a criar o Anel. Usando o poder do Anel, Alan se tornou o Lanterna Verde. Jay Garrick acidentalmente inalou um gás especial que lhe deu super velocidade. Ele passa a usar essa velocidade para lutar contra o crime como o Flash. Rex Tyler cria um medicamento especial chamado Miraculo, que lhe dá super força por 1 hora. Ele se torna o herói conhecido como Homem-Hora. A princesa da Ilha Paraíso das Amazonas, Diana, seria esculpida direto do barro pela rainha das Amazonas, Hipólita. Ela ganha vida com os poderes dos deuses do Olimpo a pedido de Hipólita. Ela se torna uma grande guerreira. Anos mais tarde, o capitão do exército americano Steve Trevor caiu acidentalmente na Ilha Paraíso e se tornaria o primeiro amor da vida de Diana. Ao saber da Segunda Guerra Mundial ocorrendo no mundo afora, Diana vence um torneio que definiria uma representante das Amazonas no mundo dos homens e parte para o mundo, onde passou a lutar contra o crime e na guerra propriamente dita como a Mulher Maravilha. Wesley Dodds passou a ter sonhos proféticos envolvendo crimes e passou a usá-los para combater o crime como Sandman. O detetive Jim Corrigan morre e é possuído pelo espírito de vingança, se tornando o Espectro. Kent Nelson desperta o mago sábio Nabu, que o escolheu como discípulo e o ensinou as artes místicas, tornando-o o Senhor Destino. Al Pratt treinou duro para se tornar um exímio lutador, apesar de seu porte físico pequeno, passando a lutar contra o crime como o herói Átomo. Um antigo faraó do Egito chamado Khufu sofre uma maldição que o faz morrer e reencarnar por toda a eternidade. Reencarnado agora em Carter Hall, ele se torna o herói Gavião Negro, posteriormente se reunindo com seu amor, Shiera Sanders, reencarnação da sacerdotisa Sheyera, vítima da mesma maldição. Ela logo se torna a heroína Mulher Gavião. Esses são alguns dos muitos heróis que surgiram durante a Era de Ouro. Além deles, heróis como Aquaman, Canário Negro, Congo Bill, Doutor Meia-Noite, Arqueiro Verde, Hoppy Harrigan, Johnny Quick, Liberty Bell, Caçador, Senhor Incrível, Tornado Vermelho, Starman, Sideral Ilistrado, Johnny Thunder, Vigilante, Pantera, Zatara, entre muitos outros, também apareceriam. Conforme as aventuras dos heróis foram se desenvolvendo, aliados também foram aparecendo. Dick Grayson sobreviveu à morte de seus pais, provocada por uma sabotagem em sua apresentação do circo, realizada por mafiosos. Bruce Wayne o adotou e foi convencido a treiná-lo para se tornar seu ajudante. Dick, então, se tornou o herói Robin. Com o tempo, outros heróis também adotariam ajudantes, como Sandy, o Garoto Dourado, parceiro do Sandman, e Ricardito, parceiro do Arqueiro Verde. Claro que com o tempo as batalhas não seriam apenas contra criminosos comuns, supervilões eventualmente surgiriam. Podemos citar aqui a Mulher Leopardo, Crazy Quilt, Doutor Luz, Doutor Psycho, Giganta, Half-Set, Metalo, Monóculo, Vandal Savage, Sen-Yoi, Duas Caras, Coringa, Alexei Luthor, entre muitos outros. Ao longo dos anos seguintes, os heróis vivenciariam aventuras diversas, enfrentando seus mais diversos inimigos. A atuação dos heróis, obviamente, seria reconhecida pelo público e, posteriormente, pelo governo. Porém, o nome dado aos homens e mulheres superpoderosos que habitavam as cidades americanas não era super-heróis, mas sim homens misteriosos. Os heróis atuavam apenas na cidade, enquanto a Segunda Guerra Mundial era batalhada na sua maioria por soldados comuns. Porém, uma grande crise se instaurou quando Adolf Hitler obteve a lendária Lança do Destino e passou a usá-la em seu benefício. Diante do poder que o líder nazista obteve, o governo americano recorreu secretamente à ajuda dos homens misteriosos. Superman, Batman, Lanterna Verde, Flash, Senhor Destino, Átomo, Espectro, Sandman, Gavião Negro e Homem-Hora se uniram para enfrentar Hitler e conseguem derrotá-lo e eliminar a Lança do Destino. Depois desse importante feito, o governo americano decidiu oficializar o primeiro grupo de super-heróis da história. Os heróis envolvidos na missão contra Hitler formaram então a Sociedade da Justiça da América. Com o tempo, os heróis foram evoluindo, tanto no meio heróico como no meio pessoal. Superman, como Clark Kent, se casaria com Lois Lane. Já a Mulher Maravilha se casaria com Steve Trevor e com ele tem uma filha. Bruce Wayne contrataria um mordomo para ajudá-los nos afazeres da mansão Wayne, chamado Alfred Beagle, além de receber a ajuda de novas companheiras, a Batwoman e a Batgirl, entre outros eventos menores. Em uma das aventuras do Superman, o herói encontraria uma versão alternativa dele mesmo. Essa versão seria uma versão mais jovem e atenderia pelo nome Superboy.
Depois da aventura juntos, o Superboy retornaria à sua realidade de origem, e essa realidade seria em breve muito aproveitada. A realidade em questão pode ser considerada o primeiro reboot da DC Comics, ou quase isso. Com a virada da década, a DC estava recebendo uma nova geração de leitores, com uma mentalidade diferente daqueles que vivenciaram a Segunda Guerra Mundial. Sendo assim, alguns heróis foram reformulados e receberam novas origens, outros ganharam sucessores. Porém, foi decidido que as histórias anteriores não seriam continuadas ou referenciadas. Foi criado um novo universo. Assim, a Era de Ouro chegou ao fim, dando início à Era de Prata. A Era de Prata, como dito, nos apresentou versões novas de histórias de personagens conhecidos, enquanto outros ganharam sucessores. Praticamente todas as histórias anteriores foram descartadas. Superman agora se chama Kal-El, filho de Jor-El e Lara, sendo enviado ainda criança para a Terra, sobrevivendo à explosão do seu planeta natal, Krypton. Ele é encontrado e adotado pelo casal Jonathan e Martha Kent, recebendo o nome Clark Kent. Crescendo como um terráqueo, Clark nunca esqueceu de suas origens, o que lhe causou alguns problemas na infância. Conforme foi crescendo, ele foi descobrindo suas habilidades naturais kryptonianas enquanto banhado pela luz do sol amarelo. Ainda adolescente, ele decidiu atuar como um super-herói local na cidade que mora, Smallville. Ele passou a ser conhecido como Superboy, o mesmo Superboy que encontrou o Superman da Era de Ouro na história mencionada antes. Ainda nessa fase, ele viria a descobrir que não era o único habitante de Krypton a sobreviver, pois surge na Terra o cão originado de seu planeta natal, que foi batizado de Krypto. Após a morte de seus pais adotivos, Clark se muda para Metrópolis. Já adulto, ele se torna repórter do Planeta Diário e passa a assumir o nome Superman. Logo, o vemos novamente tendo uma relação amorosa com Lois Lane e conhecendo amigos como Jimmy Olsen e Perry White, além de inimigos como Lex Luthor, Brainiac, Metallo, Homem-Brinquedo, entre muitos outros. Batman surgiu na mesma época. Filho de Thomas e Martha Wayne, Bruce Wayne era um jovem feliz. Dois elementos vividos por ele na infância seriam de grande importância para o seu futuro. Primeiro, ele viria uma fantasia de homem-morcego que seu pai vestiu durante uma festa fantasia. Depois, Bruce e Thomas foram salvos de um assalto pelo herói conhecido como Sombra, que se tornaria o ídolo do jovem Bruce. Finalmente, chegou o fatídico dia em que os pais de Bruce são assassinados diante de seus olhos pelo ladrão Joe Chill, e Bruce decidiu se tornar um herói como Sombra e vingar a morte de seus pais e de todos aqueles que são mortos pelo crime. Recebendo auxílio em sua criação pela doutora Leslie Tompkins e seu tio Philip Wayne, Bruce passou a se dedicar na educação e nas artes marciais, aprendendo tudo o que estava em seu alcance para se tornar um combatente do crime. Sua primeira aventura no combate ao crime foi usando um uniforme vermelho, amarelo e verde, e nessa ocasião ele acaba salvando o detetive Harvey Harris de um ataque de criminosos. Depois disso, Harris ensinaria a Bruce as artes de detetive. Ele daria o apelido de Robin devido à roupa colorida. Após muitos anos e muita dedicação e treinamento, Bruce substituiria o uniforme colorido de sua adolescência por um uniforme baseado na fantasia de Homem-Morcego usada por Thomas naquela festa fantasia. Bruce Wayne então se tornaria o Batman. Passando a enfrentar o crime organizado em Gotham City, algum tempo depois, Bruce conheceria Dick Grayson, que assim como no original, teve seus pais mortos durante a apresentação de circo sabotada pela máfia. Bruce adotou o jovem, que ao descobrir que ele é Batman, pediu para ser treinado para ajudá-lo no combate ao crime. Meses de treinamento depois, Dick adotou o antigo uniforme de Bruce, se tornando o novo Robin. Pouco tempo depois, Alfred Pennyworth chegaria à mansão Wayne, se tornando o mordomo de Bruce. Batman e Robin enfrentariam juntos vilões diversos como Coringa, Duas Caras, Pinguim, Charada, Era Venenosa, entre muitos outros. Mais pra frente, surgiria Bárbara Gordon, sobrinha e filha adotiva do aliado do Batman, o comissário Gordon. Fã do Batman, ela cria uma roupa feminina do herói e a usa em uma festa, acabando por se envolver em um assalto e chamando a atenção do Batman. Após um bom treinamento, ela se torna a Batgirl. Enquanto isso, na Ilha Paraíso, a princesa Diana tem uma origem igual à da Era de Ouro. A mando de Athena, Hipólita organizou um torneio entre as Amazonas para selecionar aquela que deveria representá-las no mundo dos homens. Diana participa do torneio e vence, indo para fora da ilha como a Mulher Maravilha. Antes dela sair da ilha, cairia nela Steve Trevor, que se tornaria seu grande aliado e mais tarde, grande amor. No mundo dos homens, Diana adotaria uma menina órfã chamada Donna Troy,
que seria criada como sua irmã e levada para a Ilha Paraíso, onde seria treinada pelas Amazonas e se tornaria a Moça Maravilha. O cientista forense Barry Allen é vítima de um acidente onde ele é atingido por um raio enquanto acidentalmente banhado por diversos produtos químicos. Essa mistura em comum lhe deu supervelocidade. Fã de Jay Garrick, que nessa realidade era um herói de quadrinhos, ele se tornou um novo Flash. Mais tarde, o sobrinho de Barry, Wally West, seria vítima do exato mesmo incidente que lhe deu supervelocidade. Adquirindo os mesmos poderes do tio, Wally passou a ser treinado pelo Flash e a lutar ao seu lado como Kid Flash. O aviador Hal Jordan é escolhido por um anel de poder extraterrestre e levado a Abin Sur, o Lanterna Verde responsável pelo setor do universo onde se encontra a Terra. Prestes a morrer, Abin Sur escolhe Jordan como seu sucessor e este se torna o novo Lanterna Verde. Mais tarde, Jordan descobriria da existência da Tropa dos Lanternas Verdes e passaria a atuar como membro da Tropa Intergaláctica. O casal alienígena Katar Hol e Shayera Tal vai para a Terra como emissários de paz, representando seu mundo Tanagar. Decidindo defender os humanos, eles se tornam os heróis Gavião Negro e Mulher Gavião. Outros diversos heróis surgiriam nessa nova fase, tais como Arqueiro Verde, Ricardito, Aquaman e seus parceiros Aqualad e Aquagirl, Electron, Capitão Cometa, Caçador de Marte, o novo Tornado Vermelho, o Lanterna Verde John Stewart, Nuclear, Rip Hunter e os Mestres do Tempo, entre muitos outros. Com o tempo, os heróis se reuniriam para lutar contra inimigos em comum. Uma invasão alienígena obrigaria os heróis a se unirem pela primeira vez como uma equipe oficial. Surge assim a Liga da Justiça da América, fundada por Superman, Batman, Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde, Aquaman e Caçador de Marte. Mais pra frente, mais mudanças ocorreriam. Superman descobriria ter uma prima, Kara Zor-El, que havia sido enviada para a Terra pouco depois dele, mas demorou anos para chegar, pois sua nave acabou na Zona Fantasma. Kara passaria a lutar ao seu lado, se tornando a Supergirl. Se inspirando na Liga da Justiça, os heróis mirins da época, Robin, Kid Flash, Moça Maravilha e Ricardito, se uniriam para enfrentar um inimigo em comum quando seus companheiros adultos não estavam disponíveis. Depois disso, eles formariam um grupo que seria conhecido como Titãs. Mais tarde, esse grupo sofreria uma repaginada, ganhando novos membros como Ravenna, Estelar, Cyborg e Mutano, e juntos com os já mencionados, se tornariam os Novos Titãs, enfrentando inimigos diversos como Dr. Luz, Exterminador, a Colmeia e Trigon. Mais tarde, Batman e Robin têm uma discussão e o já mais velho Dick Grayson decidiria correr atrás de sua independência, adotando pouco depois um novo nome heróico de Asa Noturna. O posto de Robin seria mais tarde ocupado por Jason Todd, um jovem acrobata de circo que teve exatamente a mesma experiência de Dick Grayson ao perder os pais em uma apresentação sabotada por criminosos. Bruce adotou Jason, sensibilizado pela coincidência com relação ao que ocorreu com Dick. Ele o treinou e o tornou o novo Robin. Outros grupos também surgiriam, como o Esquadrão Suicida, os Renegados e também a Liga da Injustiça, uma espécie de resposta dos vilões para a Liga da Justiça. Conheceríamos também a Legião dos Super-Heróis, um grupo de super-heróis de um futuro distante que defenderia a Terra em sua época, mas vez ou outra interagia com os heróis do passado, chegando a recrutar o Superman na época em que ele atuava como Superboy, além de recrutar também a Supergirl. A Era de Prata nos trouxe muitas diferenças com relação à Era de Ouro, porém, isso não é bem considerado um reboot, pois anos mais tarde, os heróis da Era de Ouro foram trazidos de volta. No arco Flash de Dois Mundos, o Flash Barry Allen encontra o Flash Jay Garrick. Durante uma apresentação de sua velocidade, Barry vibraria seu corpo de tal forma que ele desapareceria de sua cidade, Central City, e surgiria em Keystone City, lar do Flash Jay Garrick. Como dito antes, Jay Garrick na realidade de Barry é um herói fictício, o que indica que ele está em uma realidade alternativa, onde Jay é real. Anos já haviam se passado desde a última vez que vimos os heróis da Era de Ouro, e Jay já estava aposentado. Porém, os dois velocistas se uniriam para derrotar 3 antigos inimigos de Jay, Fiddler, Shade e Thinker. Após derrotar os vilões, Barry retornaria à sua terra e Jay decide sair da aposentadoria e volta a atuar como Flash da sua realidade. A partir daí foi introduzido o conceito de multiverso a DC Comics, e veríamos muito mais histórias ambientadas em universos paralelos. A próxima história em que os heróis da Era de Prata e os heróis da Era de Ouro se reuniriam seria o primeiro encontro entre a Liga da Justiça e a Sociedade da Justiça, no arco Crise na Terra 1.
Esse encontro mostraria as duas maiores equipes existentes trabalhando juntas pela primeira vez. Além disso, seria estipulado aqui que o universo da Era de Prata seria chamado de Terra 1, enquanto o universo da Era de Ouro seria chamado de Terra 2. Mais pra frente, ocorreria o arco Crise na Terra 3, onde uma nova realidade seria apresentada, onde conheceríamos a versão maligna dos heróis, o Sindicato do Crime. A Liga e a Sociedade da Justiça se uniriam para derrotar o Sindicato do Crime e eles conseguem. Essas seriam as primeiras de muitas aventuras em que os heróis das Eras de Prata e Ouro se reuniriam para lutar lado a lado. E, é claro, abriu as portas para muitas outras realidades serem abordadas. As histórias em que as realidades interagem estão quase todas reunidas e convertidas na saga/coletânea Crise nas Múltiplas Terras, que será abordada com mais detalhes em outro vídeo. Passamos agora para a Era de Bronze da DC. Ao contrário da Era de Prata, aqui não houve um recomeço das histórias dos heróis, mesmo porque, com o multiverso sendo abordado, isso seria desnecessário. Porém, mudanças no tom e na narrativa começariam a ser abordadas, adicionando elementos como racismo, alcoolismo, pobreza, entre outros. Uma das primeiras histórias a chamar a atenção por abordar esses temas foi nas aventuras conjuntas do Lanterna Verde e do Arqueiro Verde, em que eles descobrem que Ricardito é viciado em drogas. Com o multiverso estabelecido, muitas histórias isoladas começaram a surgir, apresentando versões diferentes de personagens existentes em universos diferentes. Como as Terras 1, 2 e 3, essas realidades alternativas receberiam nomenclaturas. Teríamos a Terra 6, onde os Estados Unidos perderam a Guerra Revolucionária, e agora o país é governado pelos heróis Lord Volt e Lady Quark. A Terra 1191, onde o Batman é um vampiro, entre inúmeras outras realidades. Com isso, novas histórias surgiriam das mais diversas maneiras, inclusive na Terra 2, o universo da Era de Ouro. Veríamos na Terra 2 novas histórias dos heróis originais. Lá, veríamos um Superman quase aposentado, enquanto seu alter ego Clark Kent se tornou editor-chefe do Estrela Diária. Assim como sua contraparte na Terra 1, esse Superman descobriria ter uma prima, Kara Zor-El, que atuaria como a heroína poderosa. Batman teria um caso com a vilã Mulher Gato, e desse caso nasceria uma filha, Helena Wayne, que se tornaria a heroína caçadora. Além disso, Bruce Wayne sucederia James Gordon como comissário de polícia e se aposentaria da vida como Batman. Bruce voltaria a atuar como Batman em ocasiões específicas, e em sua última ocasião, ele enfrentaria o bandido Bill Jensen. Essa luta resultou nas mortes de ambos, Jensen e Batman. Após a morte de Batman, o ainda Robin Dick Grayson assumiria o manto, mas não assumiria o nome Batman. Ele ainda utilizaria o nome Robin, usando inicialmente um uniforme que misturava os elementos do uniforme do Batman com o uniforme do Robin. Com o tempo, Dick retornaria a usar o uniforme de Robin. Ele também iniciaria um caso amoroso com a Caçadora. Também teríamos um novo supergrupo de heróis da Terra 2, grupo esse que seria ainda maior que a Sociedade da Justiça, o All-Star Squadron, formada por praticamente todos os heróis ativos daquela realidade. Além disso, mais pra frente surgiria uma nova geração de heróis, filhos e sucessores dos heróis originais, que formariam uma espécie de nova Sociedade da Justiça, um grupo conhecido como Corporação Infinito. A Terra 2 também seria o lar de um grupo de heróis conhecido como Lutadores da Liberdade. Liderado pelo Tio Sam, o grupo acabou indo para outra realidade, a chamada Terra X, onde passaria a lutar em uma Segunda Guerra Mundial que perdurou por mais de 20 anos. Ao longo dos anos, a DC Comics também passaria a comprar editoras concorrentes, e as histórias dessas editoras também seriam incluídas no multiverso DC. As histórias originadas da Fawcett Comics, estrelando heróis como Capitão Marvel e a chamada Família Marvel, seriam incluídas na DC Comics como a Terra S. As histórias originadas da Charlton Comics, estrelando heróis como Capitão Átomo, Besouro Azul, Questão, Pacificador, entre outros, seriam incluídas na DC Comics como a Terra 4. Enquanto a Terra 4 permaneceu sem interagir com outros universos, a Terra S chegou a ter seu encontro com os heróis da Terra 1, iniciando uma rivalidade amigável entre o Superman e o Capitão Marvel. Enfim, foram muitas histórias paralelas ambientadas em muitos universos diferentes. As histórias ambientadas na Terra 1 continuaram a serem as principais. Lá residiam os principais heróis e vilões e as principais histórias. Porém, a enorme quantidade de histórias isoladas e independentes, ou seja, histórias de realidades paralelas, tornaram as histórias da DC muito confusas. Uma reformulação se tornou necessária.
E é aí que veio a Crise nas Infinitas Terras, a primeira mega saga da DC que reformulou toda a sua estrutura, renovando suas histórias e rebutando tudo, dessa vez completamente. A partir da Crise nas Infinitas Terras que passamos a dividir as histórias da DC entre pré-crise e pós-crise. O que aconteceu durante a Crise nas Infinitas Terras que provocou toda essa mudança, descobriremos nos próximos vídeos. E é isso aí, galera, esse foi o vídeo estreando o nosso quadro de sagas, de histórias completas das sagas, no Tentáculo Tube, comemorando os 10.000 inscritos. Vocês são fodas, eu não canso de falar isso. E muito obrigado por vocês apoiarem o Tentáculo Tube, e espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele deve ter ficado meio longo, mas essa é a proposta do vídeo mesmo, afinal estamos contando histórias completas. Esse vídeo não foi bem uma história completa, mas foi uma abordagem geral de alguns dos principais eventos que aconteceram durante a DC pré-crise. E eu acho que com as informações dadas nesse vídeo, você entenderá muito bem o que rola durante a Crise nas Infinitas Terras, que será o próximo vídeo de histórias completas das sagas, abordando as sagas da DC Comics. Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de dar aquele like para dar aquela moral. Se você é novo no canal, esse é o primeiro vídeo que você está vendo do Tentáculo Tube, seja bem-vindo, e se você gostou, não se esqueça de se inscrever, e ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação do canal. Estamos melhorando cada vez mais a qualidade do nosso conteúdo. E é claro, não esqueça também de nos seguir nas redes sociais, converse com a gente lá, os links das redes sociais estão na descrição do vídeo. É isso aí, galera, até a próxima e fui, que venham mais 10.000 inscritos!